Shalom, graça e paz, mulheres lindas do avivamento, sejam bem-vindas a mais uma rede de mulheres. Glória a Deus pela sua vida, já estamos no mês de setembro e até aqui o Senhor nos sustentou, não é mesmo, queridas? Setembro sempre foi um mês lembrado como um dos meses mais lindos do ano, o mês da primavera, o mês das cores, o mês das flores, o mês que muitas mulheres escolhem se casar por todos esses atributos. Mas hoje nós gostaríamos que florescesse em seu coração um outro assunto, porque nós não vamos falar de primavera, amém? Mas de um assunto muito sério e que precisa ser conversado, precisa ser aberto nas nossas igrejas, amém? Setembro Amarelo é um mês de prevenção do suicídio. Nós sabemos que falar de suicídio, falar de morte, é ainda muito difícil para muitas pessoas e a maioria delas prefere fugir desse assunto. No entanto, é um tema delicado, é um tema sensível e até muito complexo, mas é extremamente necessário que nós, como igreja, possamos refletir e tomar algumas atitudes com relação a isso, para que a cada dia nós possamos colaborar, contribuir para que os casos de suicídio diminuam. Como cristãos, nós precisamos estar atentos às necessidades uns dos outros, para acolher, para abraçar. Eu sei que nós estamos num período de pandemia do coronavírus e que não podemos sair abraçando as pessoas por aí, mas você pode abraçar as pessoas da sua casa. Nós precisamos ser o porto seguro dessas pessoas que perderam o prazer pelas suas vidas, que perderam as esperanças, que perderam a alegria de viver. Amém? O objetivo da campanha do Setembro Amarelo é alertar a população com relação à realidade desse assunto no Brasil e no mundo e trazer também ao entendimento dessa população as formas de prevenção ao suicídio. Com relação a esse assunto, eu elenquei aqui alguns dados estatísticos que eu gostaria de apresentar para você nessa noite. Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3.000 pessoas cometem suicídio no mundo diariamente. Todos os dias, cerca de 3.000 pessoas cometem suicídio. Isso é muito sério. Ou seja, a cada 40 segundos tem uma pessoa tirando a sua própria vida. No Brasil, mais de 11.000 pessoas cometem suicídio por ano. São números alarmantes e números preocupantes nos nossos dias de hoje. É uma das 3 principais causas de morte entre jovens e adultos, mas o maior número de casos são com as pessoas acima de 60 anos. E uma informação que eu achei muito importante. Estudos mostram que as mulheres tentam mais suicídios do que os homens. Atualmente, nós temos 10 causas principais de suicídio. Quais são essas causas? A solidão, a depressão, problemas de saúde, problemas conjugais ou outros problemas de relacionamento, dificuldades financeiras ou na área profissional, o bullying, problemas na adolescência ou no início da vida adulta, o luto ou algumas outras perdas afetivas, abuso de drogas, timidez. Então essas, em termos gerais, são as 10 principais causas do suicídio apontadas nos estudos. E normalmente a depressão é o quadro mais associado ao suicídio, embora a depressão não seja a única causa que leva alguém ao suicídio. A maioria das pessoas entendem, né? A pessoa cometeu suicídio, deve ser depressão. Não, queridos, nem todas as causas de suicídio são por depressão. Mas o que nessa noite é importante você saber, mulher? Que é possível prevenir. É possível prevenir o suicídio.
Identificando algum sintoma, a pessoa precisa procurar a ajuda de um especialista. Mas, no dia a dia, nós podemos ajudar. Sim, você pode ajudar alguém que pode estar nessa situação. Você pode fazer alguma coisa. E hoje nós vamos falar um pouquinho também a respeito o que nós, como igreja, como cristãos, podemos fazer por essas pessoas. Como você pode ajudar, então, as pessoas que estão passando por esse momento difícil, por esse momento de dificuldade? Primeira coisa, nós precisamos entender que nós somos seres humanos e não estamos imunes a passar por sofrimentos, dificuldades, angústias na nossa alma. Nós, se abrirmos a Bíblia, vamos encontrar muitos relatos de pessoas, de famílias que passaram por inúmeras aflições e dificuldades e que foram sustentadas, amparadas pela mão forte do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos e somos frágeis. E a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura psicológica, ela pode ser abalada e a gente nem perceber. Quando você se dá por conta, já está numa situação assim. Todos nós, queridas, temos pontos fracos e esses pontos fracos são os que nos levam a cair e a vacilar. Precisamos estar atentas a isso. As pessoas não podem caminhar sozinhas com a sua dor. Então, nós precisamos ser companheiros nessa jornada. Você pode anotar, Provérbios 17, diz o quê? Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios 18:24 vai dizer que há o amigo mais chegado que um irmão. Então, é um momento de não caminharmos sozinhos. Aqueles que possuem essa dor, essa angústia, essa dificuldade, é tempo de nós nos achegarmos e sermos companheiros nessa caminhada. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Mais uma forma de você ajudar é seja ouvinte. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são egoístas. Elas só querem falar. Elas precisam falar de si mesmas, das coisas que elas têm, daquilo que elas fazem, mas pouquíssimas pessoas hoje estão dispostas a ouvir. E nós precisamos ajudar sendo ouvintes atentos. O que a palavra nos diz a respeito disso? Lá em Tiago 1,19. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardio para falar e lento para se irar. Olha o que a palavra nos diz, que nós precisamos estar prontos para ouvir. Então, nós precisamos ser esses ouvintes, nós precisamos ouvir com atenção, olhar nos olhos das pessoas, ouvir a história delas, ouvir a dor dessas pessoas. Amém, queridos? Isso é uma forma que você pode ajudar e muito. Amém? Mostre empatia pelo sofrimento das pessoas. A maioria das pessoas, às vezes, quando expõe os seus sofrimentos para outras, elas recebem em troca o quê? Um julgamento. Por quê? Porque nós sempre achamos que o nosso problema é maior do que o do outro. E quando as pessoas estão assim, elas podem até se sentir mais feridas emocionalmente. Então, olha o que a palavra nos diz a respeito de ter empatia. O que é ter empatia? Empatia é me colocar no lugar do outro. É olhar para as outras pessoas com olhos de amor, com olhos de misericórdia, assim como Jesus olhava para as pessoas. Olha o que a palavra nos diz em 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eu costumo dizer muito, ninguém resiste ao amor. Queridos, o amor cobre uma multidão de pecados, a palavra diz. O amor que a palavra nos diz é para amar de forma intensa uns para os outros. Então é tremendo demais. Então seja esse que vai ter uma atitude de amor na direção do outro. Amém? Outra forma de você poder ajudar essas pessoas
que estão passando por esse momento delicado, por esse momento de angústia na alma, de aflição, é se atentar aos vínculos de amor, aos vínculos afetivos, aos relacionamentos no local de trabalho, às amizades, aos relacionamentos na família. Todos esses relacionamentos de amor, eles vão proteger contra o suicídio. Olha o que a palavra nos diz a respeito disso. Provérbios 31, 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Então é um momento de você abrir a sua mão, de estender a sua mão àqueles que hoje talvez não estejam sentindo a alegria da sua salvação, aqueles que hoje não estejam tão bem como gostariam, aqueles que às vezes estão com uma angústia que nem eles mesmos sabem explicar o que é, um vazio profundo. Então você pode caminhar na direção do seu irmão, caminhar na direção dele em oração, caminhar na direção dele também em ação, ajudando, de que forma? Apontando para o nosso Mestre, mostrando Jesus, apontando para a cruz, direcionando para a cruz. Lá em Mateus 11, do 28 ao 30, vai dizer o quê? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que mais essas pessoas precisam do que descanso para as suas almas? Jesus oferece esse alívio, não é verdade, queridas? Jesus oferece esse alívio para o desespero, oferece um novo caminho, nos dá uma nova história. Em Jesus, nós encontramos a esperança. Amém? Ele oferece descanso para nós. 2 Coríntios 12:10, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, na nossa fraqueza é que nós somos aperfeiçoados. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte? Porque aí não sou eu quem vai mais lutar ou fazer alguma coisa. Jesus tem a liberdade de fazer na nossa vida aquilo que nós não conseguimos mais. Quando nós falamos assim, olha, não consigo mais, Jesus, eu estou te entregando, é porque aí nesse momento o milagre acontece. Então, na nossa fraqueza, nós somos fortalecidos, nós somos fortes, porque Jesus é quem vai à frente. Amém? Talvez, queridas, neste momento, você não seja a pessoa que esteja passando por esse momento difícil, mas você conhece alguém que esteja nessa situação. Eu sei também que esse assunto é um assunto muito amplo e nós temos todo esse mês de setembro para falar a respeito dele. É um assunto que gera bastante discussão, nós temos muito a falar a respeito dele. E nesse mês nós abordaremos esse tema. Hoje é só o início. Então, que essa palavra possa ter movido o seu coração, de que forma nós podemos ajudar as pessoas a saírem dessa situação de angústia, né? De tristeza, de depressão, ou seja, qual o motivo que tenha levado ela a pensar no suicídio. Nós podemos ajudar, nós podemos prevenir. E você, mulher de Deus, hoje foi escolhida para ouvir essa palavra e para poder estender a mão para aqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Que honra ter vocês conosco, que honra estar aqui nessa noite. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração com você. Eu gostaria que você, onde você estiver, que você pudesse fechar os seus olhos e nós vamos orar. Amém? Senhor, neste momento nós queremos te render graças, Pai. Queremos te agradecer por mais uma rede de mulheres, por mais um momento, Senhor, na tua presença. Pai, nós sabemos que este assunto, Senhor, é um assunto difícil e muito delicado para muitas pessoas, mas nós sabemos também que o Senhor veio para nos resgatar. O Senhor venceu a morte e nós hoje somos instrumentos teus nesta terra, somos embaixadores
de Cristo nessa terra. Nós queremos, Pai, ajudar aqueles que precisam de nós. Queremos ser a mão que estende, queremos olhar com amor, queremos abraçar, acolher e ouvir aqueles que precisam de um porto seguro. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, cada mulher que esteja, Senhor, ouvindo essa palavra, possa ser tremendamente abençoada e tocada pela Tua mão. Senhor, se em algum momento alguma mulher estiver passando por esse momento difícil, na autoridade do nome de Jesus, que ela seja vencedora, que ela saia vencedora dessa guerra. Senhor, que nos dê, adestre as nossas mãos nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos de bênção na vida de todos aqueles que precisam, Senhor, de uma palavra de amor, da Tua misericórdia, que precisam, Senhor, voltar a sorrir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa noite e te agradecemos por essa tão preciosa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe nessa noite, que você possa ser um instrumento de Deus na vida de todos aqueles que precisam de uma mão estendida, de um abraço que acolhe, de um porto seguro, que você seja esse porto seguro na vida de cada um que você encontrar pelo caminho, que esteja precisando da sua ajuda. Um beijo no seu coração, Deus abençoe, paz.